A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 10 de março, é o dia 116 do nosso propósito de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro das Crônicas, dos capítulos 14 ao 16. Hoje também é o nosso 13º dia do propósito de busca pelo Espírito Santo. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você busca um renovo espiritual, se você busca por novos dons, por fortalecimento espiritual, fique atento nesse propósito. É o 13º dia, mas ainda há tempo de participar, de se dedicar, de entregar o seu melhor a Deus e de receber da parte de Deus aquilo que você precisa e aquilo que você busca. Amém? Então, como de costume, vamos fazer a leitura de um texto que está dentro da nossa leitura diária. Então, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 17. Enquanto você procura, deixe seu like no vídeo, compartilhe com alguém que você ama esse vídeo e escreva nos comentários se você está conseguindo participar do propósito. Eu tenho olhado os comentários, só estou com um tempo um pouco apertado, mas eu vou responder todos os comentários que foram enviados até hoje, tá bom? Então, o versículo 17 do capítulo 14 diz o seguinte: E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos revela que depois de Davi se estabelecer como rei em Israel, receber o reconhecimento da sua posição pelo rei Hirão, rei de Tiro, ele foi atacado pelos filisteus durante 2 vezes. E nessas 2 vezes ele buscou estratégia, ele buscou sabedoria em Deus para saber exatamente como ele deveria agir contra os filisteus. E nas 2 vezes que os filisteus atacou, ele prevaleceu, ele ganhou a batalha, porque Deus o instruiu, Deus o direcionou na melhor forma de agir. E já seguindo para esse texto que nós lemos, o fato dele vencer as batalhas segundo o direcionamento de Deus fez com que a fama de Davi se espalhasse por todas as terras ao redor, tornando ele um homem temido. Mas quem o tornou um homem temido? O Senhor. O Senhor fez com que ele fosse temido nas nações que estavam ao redor. Ou seja, Davi, quando ele propõe no seu coração em seguir a orientação de Deus, quando ele está diante de uma batalha, diante de um problema, diante de uma ocasião a qual ele precisa tomar decisões, mesmo ele sendo o rei, ele busca a orientação de Deus. E quando Deus traz essa orientação para Davi, Davi segue essa orientação fielmente até o final. E o fato dele seguir esta orientação o torna um rei poderoso e vitorioso nas batalhas. E o fato dele se tornar um rei vitorioso nessas batalhas fez com que o nome dele fosse tratado com relevância, fosse um nome temido na região.
Então, Davi recebe o reconhecimento daquilo que ele estava fazendo no seu reinado. A forma dele governar, a forma dele guerrear, recebeu notoriedade devido a ele seguir as orientações de Deus. Sabe, eu fui em um encontro de casais com a minha mulher no sábado e as pessoas lá estavam todas atentas ao que o pastor estava ministrando. E o pastor ele disse uma frase, uma pergunta na realidade, muito interessante. Ele falou assim, olha, quem de vocês quer receber reconhecimento? Aí o pessoal ficou meio, com medo de responder, podendo ser uma pegadinha ou não. Ele falou, olha, não tem pegadinha. Qual de vocês quer receber reconhecimento e admiração do cônjuge? E todos querem receber respeito e admiração do cônjuge. E vou além. Se você trabalha em algo, se você é alguém que exerce uma atividade profissional, você também quer ser reconhecido nessa área. Por quê? O reconhecimento nessa área te traz notoriedade, te traz clientes, te traz autoridade, chancela aquilo que você está fazendo e dizendo. Então, se você é um eletricista reconhecido e você chega em uma casa ou então em um prédio ou em uma firma e fala, olha, toda essa estrutura aqui está condenada, tem que refazer toda essa instalação elétrica. Se você é alguém reconhecido, alguém que tem um nome bem estruturado, um nome de respeito nessa área, o dono da empresa ou a administradora predial ou então o dono da residência vai olhar e falar, poxa, se ele está falando, então é verdade, realmente precisa ser refeito. Agora, se você é alguém que não é conhecido, alguém que não tem um nome a zelar nessa área, se você não é alguém já famoso, a pessoa vai procurar outras opiniões, falar, não sei não, ele falou, parece até que trabalha bem, uma outra pessoa até disse que já fez um serviço aqui e ali, mas eu vou chamar uma outra pessoa para dar uma segunda opinião. Ou seja, a sua palavra não vai ter um peso tão grande ao ponto de receber o reconhecimento e de ser levada como verdade absoluta. Então todos nós necessitamos de reconhecimento na sociedade. Nós necessitamos de admiração em certos pontos, sim, com toda certeza. Eu não estou dizendo que nós precisamos receber a adoração de Deus, não, de maneira nenhuma, mas nós necessitamos de reconhecimento, de ser tratado como uma autoridade naquilo que nós fazemos, até mesmo para que tudo quanto nós formos fazer seja bem sucedido, tenha mais facilidade de vender, tenha mais facilidade de conseguir clientes, tenha mais facilidade de solucionar problemas, porque se você é alguém de autoridade, alguém conhecido, aonde você chega, o que você fala tem uma relevância maior, é o que eu já estou dizendo. Então, muitas vezes nós buscamos esse tipo de reconhecimento, esse tipo de autoridade, esse tipo de notoriedade pelos meios errados. A palavra que nós acabamos de ler nos diz que o rei Davi recebeu reconhecimento, se tornou um rei notável, teve um nome temido, um reinado reconhecido, devido ele seguir as orientações de Deus nos momentos mais complexos. Então, toda vez que aparecia um inimigo que tinha uma batalha, que tinha um momento de alta complexidade, ele não tomava atitudes precipitadas, ele
perguntava a Deus, ele questionava, ele buscava a orientação de Deus, e tudo quanto Deus o orientava, tudo quanto Deus o instruía a fazer, assim ele fazia. E o fato dele agir exatamente como Deus mandou, ou como Deus mandava no caso, fazia com que todas as atitudes deles eram certeiras e a vitória nessas batalhas era certa. Por quê? Porque o mesmo Deus que o orientou garantia que esta orientação o conduzisse à vitória. Então, as atitudes que Davi tomava o tornou alguém reconhecido, mas quem dava as orientações para essa atitude era Deus. Então, você quer ser reconhecido na sua área? Você quer ter autoridade para poder falar sobre algo? Busque sabedoria e orientação e direcionamento de Deus. Você quer ser alguém com um nome de alta relevância na sua área, aonde você trabalha, aonde você habita, no meio da sua família, no convívio profissional? Siga as orientações de Deus. Ah, mas Deus não tem nada a ver com a minha profissão. Deus não tem nada a ver com o que eu faço. Não tem nada a ver porque você ainda não buscou a orientação dele. Porque no momento que você parar para buscar a orientação de Deus, Deus vai solucionar os seus problemas. A maioria dos problemas do homem é o próprio homem que coloca no seu caminho. Porque quem busca a orientação de Deus, quem busca direcionamento de Deus, pode até ter problemas no caminho. Mas esses problemas não conseguem paralisar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são solucionadoras de problemas. Porque o Espírito de Deus as direciona. Então, tudo o que vem sobre a vida delas como uma forma de problema, uma forma de contenda, uma forma de paralisação, uma estratégia do inimigo para oprimir, para paralisar os planos, para destruir, são vencidas. Por quê? Porque quem o direciona é o próprio Deus. Então Deus está sempre dando uma estratégia para sair do problema. Deus está sempre dando uma estratégia para vencer a adversidade, para vencer a luta, para vencer a crise, para vencer a dificuldade, para conseguir mais clientes. Deus está sempre dando a estratégia. E quando se segue a estratégia de Deus, a provisão é certa. Porque Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Aí você pensa, poxa, mas você está falando de algo totalmente pessoal. Vai resolver o meu problema, mas não vai me fazer alguém com autoridade no assunto. Vai sim. Porque enquanto você está recebendo estratégia de Deus para vencer a crise, outras pessoas que estão ao seu redor estão passando pela crise sem estratégia de Deus. Aí elas vão olhar para você e vão falar assim, poxa, como assim? Nós estamos passando pela mesma dificuldade, é a mesma crise, é o mesmo problema, o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, mas ele está solucionando o problema de uma forma que eu não sei. E eu tenho até mais tempo, tenho até mais relevância. O que essa pessoa está fazendo que eu não sei? Nesse momento, Deus faz o seu nome receber a atenção, a notoriedade e o respeito devido. Por quê? Porque você seguiu a orientação de Deus. Então, a palavra que Deus está me dando nesse dia de hoje para entregar para você, terça-feira, dia 10 de março, é: busque orientação de Deus para solucionar os seus problemas. Pare de tentar receber reconhecimento humano
com a força do seu braço. Por quê? Porque reconhecimento humano vai para qualquer um que o humano quiser. Agora, quando você busca orientação de Deus e seguir os caminhos de Deus, algo que nenhum humano consegue discernir, te faz ser alguém relevante. Por quê? Porque você tem algo diferente, você tem alguma coisa que os outros não têm. E esse algo que os outros não têm é a presença de Deus. Isso faz os teus inimigos te temer. Isso faz aqueles que se opõem a você se afastar do teu caminho. Isso faz os problemas serem irrelevantes na tua história, porque você carrega a presença de Deus, estratégia de Deus, sabedoria de Deus para solucionar os problemas. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos e das suas filhas. Senhor, derrama o teu poder e o teu Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Nós estamos no meio de um propósito de busca pelo teu Espírito Santo. E a tua palavra nos diz que quando um rei assumia a posição de rei, o Senhor enviava o teu Espírito Santo sobre esse rei, pelo menos quando ele era escolhido segundo a tua vontade, o Senhor enviava o teu Espírito Santo sobre ele para entregar capacitação, poder e autoridade. Então, eu creio, Pai, que todos nós somos escolhidos pelo Senhor para receber a salvação e a chance de ter intimidade contigo. Então eu te peço, Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos enche, Pai, com poder, autoridade, nos enche, Senhor, com a tua unção, nos direciona segundo a tua vontade, para que o nosso coração venha caminhar única e exclusivamente de acordo, alinhado com o teu querer e com os teus objetivos. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, fortalece o nosso ser, fortalece o nosso espírito, para que nós possamos caminhar segundo a tua vontade e o teu querer. E quando se levantar um problema, quando se levantar uma luta, quando se levantar uma guerra, quando se levantar um inimigo contra a nossa vida, nos dê, Pai, sabedoria e paz para buscar direcionamento do Senhor para solucionar esses problemas e essas batalhas e vencer esses inimigos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fique com essa palavra, com essa oração, e que o seu dia de hoje seja um dia abençoado e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.